Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-domingo da semana 6 da NFL. Essa é a parte 1 para quem tá escutando no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Na parte 2 falarei sobre o Sunday Night Football, sobre as lesões do dia, que foram muitas, parece que 40% da NFL se machucou nesse domingo, a sensação que dava. E falar um pouco também da semana 7, nessa parte 1, vou falar sobre os jogos do primeiro e segundo horário. Não deixem de escutar. Se você tá no YouTube, só vai ter o áudio nessa semana, um probleminha técnico que eu espero voltar. Você não vai poder me ver nessa semana, mas na próxima semana, próximo episódio, já vai estar de volta o vídeo. Então é isso, não deixem de se tornar apoiadores para ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Deixa 5 estrelas, segue no Spotify, no seu aplicativo de podcast, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda. Dados os recados, vamos aos jogos. O Baltimore Ravens derrotou o Tennessee Titans por 24-16 em Londres, no estádio do gigantesco Tottenham Hotspur. Um jogo que foi bem morno por 3/4 ali, 2/4 e meio. E na reta final teve até alguma emoção, mas aquela emoção, aquele filme tão ruim que fica bom, né? Não foi um jogo de bom nível técnico, principalmente dos quarterbacks do Tennessee Titans, né? O Ryan Tannehill jogou muito mal e o Malik Willis idem, né? O que pegou muita gente de surpresa no Twitter, né? Que o Malik Willis é o reserva, não o Will Levis, né? do Ryan Tannehill, né? O Ryan Tannehill sofreu uma lesão no tornozelo, se eu não me engano. Ele completou 8 de 16 passes para 76 jardas, nenhum touchdown, uma interceptação. Foi horrível. Por volta ali do terceiro, acho que foi no último quarto já, que o Malik Willis entrou e pior ainda. Eu sei que ele teve 74 jardas, que 2 jardas a menos só que o Ryan Tannehill, mas ele foi muito mal. Ele não recusou nenhum sec. Foi um cara muito educado, nesse ponto tem que elogiar, porque nenhum sec que foi oferecido a ele recusou. Menor condição, e aqui eu vou levantar a mão, errei muito, eu achava que o Malik Willis tinha condições, e eu tava muito errado. O Malik Willis não tem condições, pelo menos não agora. De repente daqui a 2, 3 anos ele pode ser um quarterback, sei lá, um bom reserva talvez. Ele não é isso, né? Mas o jogo, pra quem não assistiu na manhã desse domingo, foi uma batalha de field goals. Justin Tucker acertou 6 field goals, né, e teve um touchdown do Baltimore Ravens, por isso que foi 24, porque não teve uma conversão de 2 pontos, né, dos Ravens que falhou, se eu não me engano. Agora eu tô em dúvida. Não, foi o... Falei besteira. Foi o extra point que foi bloqueado, né, do Justin Tucker. Os Titans chutaram 3 field goals. Tô errando a conta aqui. O jogo foi nível técnico baixo, né? Achei que a defesa dos Titans jogou bem, razoavelmente bem. A interceptação do Lamar foi um passe muito ruim, que parece que teve uma falha de comunicação dele com o wide receiver, mas os Titans conseguiram segurar muito bem o jogo terrestre dos Ravens, né? O Lamar foi o líder de jardas da equipe com 62 jardas, mas muitas improvisações, né? O jogo terrestre em si, os Titans defenderam bem. Achei que foi uma boa atuação da defesa dos Titans, né? Até melhor do que eles costumavam nas semanas mais recentes, mas não foi suficiente porque o ataque da equipe é tenebroso, né? O Derrick Henry, ele teve um touchdown, teve uma corrida muito longa de 63 jardas, mas tirando essa corrida ele teve 11 carregadas para 34, claro que você não vai tirar essa corrida, mas ele não é o mesmo Derrick Henry. Eu ainda acho que ele é um running back muito bom, mas ele não tem a mesma... ele fisicamente não é o mesmo, né? Ele teve algumas lesões aí nos últimos 2 anos. No corpo de receivers, ninguém aparece como uma opção razoável. E o Ryan Tannehill tá muito mal, né? O Ryan Tannehill é outro que caiu muito de rendimento. Malik Willis não é a resposta. Acho que a gente vai ver em breve o Will Levis, né? A questão do Will Levis é que ele também foi muito mal na pré-temporada, mas acho que eventualmente ele vai entrar, porque assim, são 2 coisas diferentes, né? Um calouro ou um segundo anista. Quem você vai ter qual que tá mais pronto para entrar no meio de um jogo no sacrifício ali, no meio no pânico? Você pensa que é o cara que já tá há mais tempo lá, né? Mas quando você para um pouco para pensar quem te traz uma opção melhor a longo prazo e até a curto prazo mesmo,
é o Will Levis, né? Que vai ter uma semana de folga agora. Não ficaria surpreso de ver o Will Levis em campo, mas acho que o Ryan Tannehill continua. E do lado dos Ravens, para encerrar, eu achei que o Lamar Jackson jogou bem, num ambiente difícil. O time foi mal na... Os dois times, na verdade, foram muito mal na Red Zone. Por isso que eu falei, né? Os Ravens chutaram 6 field goals, né? Isso daí é de um time que foi muito mal na hora de finalizar drives, né? Mas eu achei que ele improvisou bem com as pernas, teve interceptação, como eu já falei, mas em geral achei que foi um bom jogo. A conexão dele com Mark Andrews e com Zay Flowers funcionou razoavelmente bem. Vitória dos Ravens, importante, claro, uma divisão muito disputada, a equipe vem de uma derrota difícil para os Steelers, né? Um jogo que ele foi muito atípico, então é bom para eles voltarem ao rumo das vitórias. O Minnesota Vikings derrotou o Chicago Bears por 19-13 em Chicago, um jogo que os Vikings não tiveram o Justin Fields. Muita gente, inclusive eu, desconfiava muito da equipe para esse jogo, além dos problemas deles ao longo da temporada por conta da ausência do Jefferson, que é o melhor jogador da equipe. Mas a boa notícia para os Vikings é que os Bears também não conseguiram mover a bola em momento algum. E não mudou muito depois da lesão do Justin Fields, porque eu acho que muita gente vai apontar o dedo aqui e falar, não, depois que o Justin Fields se machucou, a equipe não conseguiu mais fazer nada e tal, não sei o que, o reserva, o Tyson Bagent, sei lá, é muito ruim, não sei o que. Eu fiz as contas aqui, os Bears tiveram basicamente metade das jardas totais deles na partida com o Tyson Bagent, né? Então fica meio que o desempenho do ataque não mudou tanto, né? Foi um ataque muito ruim, como vem sendo... assim, nos últimos jogos até que não, né? Mas se você pega a temporada como um todo, não é um grande ataque. Sei que eles derrotaram o Commanders com 40 pontos, fizeram 28 pontos contra o Denver Broncos nos últimos 2 jogos, mas antes disso não vinha sendo um bom ataque. O que mudou foi que a defesa jogou relativamente bem, mas aí eu sinceramente acho que tem mais a ver com a ausência do Justin Jefferson, né? Porque é tudo que os Vikings fazem, né? Eles não têm um bom jogo terrestre, não tem muitas boas opções secundárias, você não vai ver o Kirk Cousins fazendo touchdown correndo com a bola. O que esse time faz bem é a conexão com Kirk Cousins e Justin Jefferson. Então acho que até a atuação defensiva dos Bears, eu vi algumas pessoas elogiando no Twitter. Claro, cederam 19 pontos, mas eu não acho que foi uma grande atuação assim. Nem cederam 19 pontos, né? Teve um fumble retornado para touchdown, né? Então cederam 12 pontos, mas ainda assim eu acho que diz mais sobre os problemas do Minnesota Vikings. Acho que é isso. Ficar de olho na lesão do Justin Fields. Ele deslocou o polegar da mão direita. O raio-x inicial não deu fratura. Ele vai passar por exames na segunda-feira para ver se tem alguma lesão no ligamento e tal. Mas enfim, uma vitória que não sei se é tão boa para os Vikings, né? Um time que tá pensando em draft. E não sei se é tão ruim para os Bears, que claramente estão no movimento de tanking. Quer dizer, estão no movimento de tanking é forte. Eu acho que é um tanking meio que involuntário da equipe, né? Eles estão caminhando para ter possivelmente a primeira e a segunda escolha geral do draft. E acho que, claro, que dói perder um jogo e é legal vencer um jogo, mas quando a gente olhar para trás, chegando na época do draft e ver quem que esses times selecionaram, ou de repente quando a gente vê os jogadores em campo, né? De repente Chicago Bears com Caleb Williams e o Minnesota Vikings tem que selecionar um quarterback menos qualificado, tipo um Ewers, né, por exemplo. De repente esse resultado fica um pouco melhor pro torcedor do Chicago Bears. Vamos falar agora da vitória do Cleveland Browns para cima do San Francisco 49ers, uma das surpresas, não diria uma surpresa tão grande, mas uma surpresa média, eu diria. Os Browns... Uma surpresa relativamente grande, né? Eu não diria grande, eu diria uma surpresa... reserva? Uma surpresa considerável. Vamos definir dessa forma. Os Browns venceram por 19-17 num jogo no qual os 49ers em determinado momento estavam sem o Trent Williams e sem o Deebo Samuel.
o Trent Williams voltou, o Deebo Samuel não, o Christian McCaffrey machucou, voltou, depois saiu de novo, o jogo estava chovendo e era contra a forte defesa dos Browns. Dito isso, os Browns com um quarterback reserva, é bom ressaltar esse ponto, conseguiram uma vitória importante contra o time que todo mundo colocava como o melhor da NFL. Os 49ers chegaram a ter uma chance ali de reagir no final. Os Browns nunca abriram vantagem, né? Então os Niners nunca tiveram fora do jogo, né? Mas a equipe dos 49ers errou um field goal que daria a virada ao time, um field goal de 41 jardas, e os Browns venceram. Então, mesmo com todos os problemas, os 49ers ainda tiveram uma chance de vencer no fim. Só que a gente tem que levantar um grande... falar de lesões do 49ers, não dá pra começar esse jogo sem falar que os Browns estavam com o PJ Walker, que jogou muito mal e que é um quarterback ruim, né, Vitor? E Nick Chubb fora também, vale lembrar. Possivelmente o melhor jogador do ataque, né? Sim, verdade. Vitor Camargo, 2 Minute Warning, pra quem não conhece lá no Twitter, torcedor do San Francisco 49ers. Vamos começar pelo lado do Cleveland Browns, que é o time que venceu a partida. Uma grande atuação defensiva, né? É a melhor defesa da liga nesse começo de temporada, sem a menor dúvida, né? Acho que por uma margem razoável em relação às próximas. É um time que nos últimos anos vinha se destacando, que é um time que tinha bastante talento no lado defensivo da bola, mas nunca realmente parecia consolidar isso em alguma altura. Daí chegou o Jim Schwartz, eles fizeram ótimas contratações, especialmente na linha defensiva no off-season, para adereçar os problemas, e parece que finalmente ela explodiu com tudo que podia, né? Os jovens jogadores deram um salto, as contratações estão jogando muito bem, e taticamente tudo encaixou, né? A gente tinha uma estatística até antes do jogo que estava circulando, que nunca um ataque do Kyle Shanahan, não só em São Francisco, em qualquer lugar que ele tenha passado, nunca fez mais de 24 pontos contra uma defesa do Jim Schwartz, né? E hoje continuou essa dominação. Foi se fosse futebol, diríamos que foi um nó tático, né? O Browns entrou para conseguir penetração pelo interior da linha e quebrar as corridas pelo meio do São Francisco, ainda no backfield. São Francisco gosta muito de usar a primeira e segunda descida para correr, usar aquelas jogadas meio de backfield, de play action, para conseguir bons ganhos e chegar em conversões mais favoráveis. E o grande elemento que estava sendo aí é que quando isso não estava dando certo, o Brock Purdy estava conseguindo jogar e fazer mágica acontecer. E o que aconteceu hoje é que, tirando a primeira campanha do Niners e tirando a última campanha do Niners, o Niners não conseguiu fazer nada disso, né? Não conseguiu correr pelo meio de jeito nenhum, não conseguiu fazer nenhuma das suas jogadas de esquema que as pessoas chamam, e aí de repente você passa o dia em terceiras para longa, terceira para 8, terceira para 12, sendo que sua linha ofensiva não consegue bloquear ninguém, né? O Brock Purdy passou o dia inteiro correndo pela própria vida. Então foi uma grandíssima atuação de um time do Niners que, vale lembrar, ganhou da segunda melhor defesa da NFL com folga semana passada, né? Então o Browns dominou o jogo, forçou turnover. Acho que até a última campanha, no segundo tempo, o Niners tinha acho que menos 5 jardas de ataque, o touchdown veio depois de uma interceptação do PJ Walker. Então foi uma baita partida que mostrou tudo de bom na defesa e as limitações do ataque que a gente já sabe, especialmente com o quarterback reserva, né? O quarterback titular já estava limitado, com o reserva fica pior, e pior porque a gente não sabe muito a situação do titular, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Deshaun Watson. Tudo com o Deshaun Watson é estranho, né? E agora tem gente que diz que ele pode voltar na próxima semana, tem gente que diz que ele pode não jogar mais esse ano, né? Esse gap, né, de possibilidades, né? Sobre o jogo, eu achei... O Myles Garrett é um jogador que não termina com sec no jogo. O pessoal que vai olhar o box score não vai ter muita noção do impacto que ele teve, né? Jogou muito bem. O Jeremiah Owusu-Koramoah jogou muito bem, um cara que eu gosto bastante. Teve 3 tackles atrás da linha de scrimmage. Realmente uma atuação muito boa. Na minha opinião, o melhor jogador em campo hoje, Dalvin Tomlinson. Sim. Destruiu o interior da linha ofensiva dos Niners. Que é o ponto fraco no backfield. Que é o ponto fraco da linha ofensiva do 49ers, realmente, né? Esse interior, que só foi prejudicado ainda mais com a lesão do Trent Williams, né? Eles ficou um pouquinho... Semana passada eles foram enfrentar o Micah Parsons, e a estratégia do Niners foi, eles mexeram muito as coberturas, né? Então, quando ele estava do lado esquerdo do ataque, que é o Trent Williams, tudo bem. Quando tá do lado direito, quando tá alinhado numa formação mais convencional, era sempre tipo block, eu usava 2 jogadores para bloquear, sempre mudando o ataque de posição para deixar ele confuso, né? Hoje o time não conseguiu fazer isso com o Myles Garrett, em parte porque não adianta você fazer isso e o resto da sua linha
entra em colapso, né? Então o grande trunfo semana passada para segurar o Micah Parsons foi justamente que o resto da linha segurou a defesa dos Cowboys como um todo, mas hoje não adiantava nada, porque toda hora era pressão por todos os lados, e assim, não tem como o ataque funcionar, né? E você ainda é um ataque com pouca profundidade, você perde o Samuels, você perde o McCaffrey, basicamente só tem um bom wide receiver agora, o Kittle foi muito mal utilizado ao longo do jogo, e é o que eu falei, o Browns entrou pra tirar as corridas pelo meio do Niners, o Niners insistiu com as corridas pelo meio, e de repente era a segunda e terceira longa que o pass rush do Browns fez a festa, né? Então foi preocupante nesse sentido. O Micah Parsons e o Myles Garrett são jogadores bem diferentes, né? O Myles Garrett é um jogador bem mais pesado do que o Micah Parsons. Literalmente, não tô falando de camisa, de histórico na NFL. Ele é pesado mesmo. E a partir do momento que o Trent Williams ele tá com mobilidade limitada, você pode fazer um pouco menos de movimentação, né? De jogador de linha ofensiva saindo de um lado pra bloquear do outro e tal. E quando você tava perdendo tão fortemente a batalha no interior da linha ofensiva, você também não pode botar as duas linhas, eu diria. Você não pode botar os guards pra fazer aqueles corre de um lado pro outro, né? Sai do lado esquerdo, vai bloquear do lado direito e tal. Então, tudo isso prejudicou, né? Os 49ers não conseguiram fazer. O primeiro drive foi muito bom, como o Victor falou, né? E o drive final eles conseguiram mover a bola também, mas ainda assim, não acho que é momento de pânico. Claro que a gente tem que analisar e tem que... As lesões preocupam. Claro, as lesões a gente vai ver ao longo da semana. E assim, eu comentei no Twitter e alguns torcedores dos 49ers não gostaram, né? Que eu tuitei algo na linha de tipo, quem poderia imaginar que isso acontecesse com o Sean McCaffrey? E eu entendo que quem não tem o contexto de escutar o podcast também pode ter... esse tweet pode ter soado como oportunista, né? Eu venho falando já basicamente desde a semana... A gente tá falando desde o começo da temporada. Desde a semana 2, o Christian McCaffrey, ele estava tendo uma carga de trabalho que ele não tem... Derrick Henry. Ele não tem condições de aguentar, né? Um cara com o histórico dele de lesões, ele tem 22 carregadas contra os Steelers, 20 contra os Rams, 18 contra os Giants, 20 contra os Cardinals, 19 contra os Cowboys e se machucou. Mais as recepções, né? Mais recepções. Então... eu entendo o torcedor do 49ers que não gostou do tweet, porque muitos não têm o contexto de escutar o podcast também, mas é algo que eu venho falando há muito tempo, e os 49ers pecaram nisso, o Kyle Shanahan pecou nisso, né, é uma lesão no músculo do abdômen, né, ali do lado do corpo, do oblíquo que eu tava olhando. Ele é um cara que precisa, quando ele voltar dessa lesão, ele pode voltar já na próxima semana, ele tem que ser manejado um pouco melhor. Isso daí, sem dúvida. E o Eli Mitchell tava saudável hoje, é um cara que ele oferece aquela explosão. Sim. O Jordan Mason é um cara mais forte, né? Sim. Cara que pune a defesa. Você tem caras que podem se complementar. Claro que eles não são tão bons que nem o McCaffrey. Mas o São Francisco não importa ganhar agora. Importa ganhar no fim do ano, que precisa do McCaffrey saudável até lá. Né? Usa ele mais como recebedor. Comentando ao longo do ano. Usa ele mais como recebedor, o McCaffrey. Tira um pouco do desgaste dele como corredor. E claro, a questão do Deebo Samuel, a questão do Trent Williams tem que ser monitorada, tem que usar um pouco mais o George Kittle mesmo. Acho que tem muito aquela questão, não, o George Kittle ele gosta de jogar como bloqueador, ele é um ótimo bloqueador e tal. Ele é um baita recebedor também, você tem que usar ele como recebedor. Os dois. Exato. Você tem que envolver ele um pouco mais. E pra gente encerrar, Vitor, a atuação do Brock Purdy, 12 de 27, 125 jardas, um touchdown, uma interceptação. Obviamente, em números, foi um dos piores jogos dele na carreira dele com os 49ers. Foi o pior jogo da carreira dele. Mas, no geral, como é que você avalia? Eu acho muito difícil botar a culpa nele. Porque é complicado, né? A gente passa... O cara é o melhor quarterback da liga, estatisticamente, por 5 semanas, e é tipo, não, isso não vale nada porque é o time ganhando. Aí vai um jogo que ele joga mal. Ele jogou mal, não vamos mudar isso, né? Um monte de jogador machucado, a Ayuk dropou uns 2 ou 3 passes horríveis. Péssimo a linha jogo, ofensiva não segurou nada. E agora ele perde sozinho, né? Quando ele ganha é o time, quando ele perde é ele sozinho, né? Eu acho que, assim, a gente viu o que... Assim, de novo, não vamos falar nem dos caras que acham que ele é o novo Joe Montana, nem dos caras que acham que ele é o Mac Jones com um time melhor, né? Pessoas que sabem o que elas estão falando, que nem você. Obrigado. O principal motivo das pessoas, inclusive, e eu acho que eu me incluo nelas, espero, não acharem que o Purdy não é um quarterback de elite. A gente viu alguns dos motivos hoje, o principal pra mim é força no braço, né? Muitos passes sob pressão, muitos passes não conseguindo plantar o pé ou endireitar o corpo. Aí você pega um cara que nem o Mahomes, o Josh Allen, então, claro que eu tô pegando o topo, né? Mas caras com mais força, eles conseguem compensar essa falta da mecânica, essa mecânica encurtada
com a força no braço. O Purdy não tem essa força no braço. Ele é um cara que ele é muito bom navegando o pocket, encontrando espaço, mas quando ele precisa fazer só com a parte de cima do corpo, você vê que a bola não sai redonda. Hoje ele errou vários passes nessa situação, pode ver que muitos deles era o pocket fechando, ele não conseguiu fazer o step up, ou ele estava caindo um pouco de lado. Um cara que nem o Justin Herbert, até o Jalen Hurts também foi muito mal hoje, mas Jalen Hurts, esses caras conseguem com o braço compensar. Não todos os passes, mas em alguns passes. O Purdy não tem esse braço, a gente sabia disso. Muita gente fala, com razão, que é o que impede ele de estar uma prateleira acima, né? Mas eu acho também muito difícil e um oportunista, né? Achar que esse jogo mostra alguma coisa negativa sobre ele, porque tudo que era jogada de passe, é o que eu falei, o plano de jogo do Niners de encurtar a descida não deu certo, era tudo terceira para longa nessas jogadas. Não tinha pocket limpo, o Niners tentou algumas vezes mover o pocket, talvez foi os piores resultados, porque sempre passava alguém livre na cara do Brock Purdy, né? Finalmente lançou uma interceptação, talvez poderia ter tido mais uma ou duas, não foi bem, não tô falando que ele foi bem, mas eu acho que ele tá longe de ser o maior responsável. Eu acho que teve um problema tático, como eu disse, eu acho que o Jim Schwartz deu um baile tático nos Niners. A linha ofensiva é o maior problema do Niners ao longo da temporada, a gente viu hoje, e eu acho que, e na minha opinião, isso preocupa porque o time que supostamente estaria esperando no caminho pro Super Bowl é o Eagles, que é um time que também consegue dominar as trincheiras, que nem o Cleveland fez hoje com o Niners. O time foi mais físico, foi mais forte que o Niners nas trincheiras. E aquela coisa, cara, futebol americano é difícil pra cacete. O pessoal tava falando assim, não, o Niners pode ir 17-0. Cara, não existe isso, sabe? É muito, muito exceção. Vai ter jogo ruim. E se você for um cara otimista, eu não sou, tá? Vou deixar claro. Mas se você for um cara otimista, Jura? pode falar assim, cara, esse foi o jogo que deu. Sim, você já não percebeu, né? Se você fizer seu time, você pode falar assim, cara, esse foi o jogo que deu tudo errado. Sim. O plano de jogo deu errado, o técnico foi ruim, os melhores jogadores machucaram, a Ayuk foi mal, Purdy foi mal, a defesa não foi tudo isso. Segurou 19 pontos, conseguiu Você turnover, perdeu 2 pontos tomou ainda, né? 105. Não está perdendo por 2 pontos, mas teve um field goal de 40 jardas, um field goal fácil, não fácil, mas assim, totalmente dentro do range de um kicker de NFL, né? Uhum. Então você pode pensar, que jogo que deu tudo errado, você ainda podia ter ganho se seu kicker não erra aquele field goal no final. Mas eu acho que, e eu não acho que é motivo pra pânico, ainda acho que o Niners é o melhor time da liga nesse momento, pendente às lesões, né, porque a gente sabia que isso era um risco o tempo todo, mas eu acho que, na falta de um ter melhor, ofereceu um pouco o caminho para ganhar do Niners, que é viver no backfield através do interior da linha ofensiva para tirar essa corrida pelo meio, colocar em terceira conversão longa e correr bem com a bola na defesa, porque uma coisa que não tem sido falada tanto esse ano ainda, mas a defesa do Niners não tem sido tão... Tem sido boa, ainda tem sido boa, é a líder da liga em turnovers, ou de interceptações, na verdade. É uma boa defesa, mas ela não tem sido dominante. O principal motivo disso é que o pass rush não está sendo tão dominante, e o principal motivo é se os times conseguem correr com a bola, hoje foram mais de 150 jardas terrestres do Browns, e eles conseguem encurtar e viver de passe curto, se o pass rush não chega lá. Né? Você vê estatística como, por exemplo, a pass rush win percentage, a nota da PFF, a linha defesa do Niners está com notas boas, está com números muito bons, mas isso não vira sec porque toda hora a bola está saindo rápido, são conversões curtas, a gente viu isso de novo hoje. E isso eu acho que parte disso é tático, né? O Niners mudou o coordenador defensivo, mas isso e a linha ofensiva são duas coisas que me preocupam bastante, e a gente vai ver times tentarem explorar isso nas próximas semanas. Eu quero ver como que o Niners vai responder a isso, mas não vejo de forma alguma motivo para pânico, a não ser, claro, que as lesões sejam muito graves e vai tirar os 3 da temporada, né? Eu tinha perguntado sobre o Brock Purdy, né? Mas a gente já fez um geral, eu tava pensando na hora que você ia falar do draft do Joe Montana. Sigam o Vitor no @TMWarning, ele não tá tweetando quase, então não... Mas eu recomendo mesmo assim. Vamos passar agora para Washington Commanders e Atlanta Falcons. Os Commanders venceram por 24-16. Antes de qualquer coisa, ler um número aqui para vocês. O Washington Commanders teve 193 jardas totais nesse jogo. O Atlanta Falcons teve 402. Esse jogo foi perdido pelo Desmond Ridder, que lançou 3 interceptações. Um jogo muito ruim do quarterback, depois que ele vem da melhor atuação dele na carreira, que foi no jogo da semana passada, no qual o Atlanta Falcons derrotou o Houston Texans por 21-19. Mas foi um jogo, assim, claro,
Tem outros motivos, sempre tem, mas o principal culpado é o Desmond Ridder. E na maioria dos jogos ruins do Atlanta Falcons esse ano, ele é o principal culpado. E nos jogos bons, tirando semana passada, ele faz o suficiente para não atrapalhar. Nesse jogo, o Commanders não teve uma boa atuação ofensiva. O Sam Howell até teve alguns passes bonitos, teve 3 passes para touchdown, mas eu vi uma definição muito boa de um dos analistas do Pro Football Focus, que o Sam Howell ele faz as jogadas positivas, mas ele também tem um volume muito grande de jogadas negativas. Foram 5 sacks que ele sofreu hoje. Ele precisa, obviamente, cortar as negativas, só que a maioria dos quarterbacks com esse perfil, o cara acerta muito, mas comete muito erro e tal, consegue aquele passe, o 880, na maioria das vezes eles não conseguem eliminar ou reduzir as jogadas negativas e manter o mesmo número de jogadas positivas, né? É uma questão de equilíbrio que a maioria dos quarterbacks não encontra. Não sei se o Sam Howell vai encontrar, mas ele teve alguns passes bonitos, ele teve uma boa conexão com o Terry McLaurin nesse jogo, mas é isso, é um jogo que eles não passaram de 200 jardas e venceram fora de casa, porque o quarterback adversário lançou 3 interceptações, um jogo muito ruim do ataque dos Falcons, que foi melhor defensivamente. Assim, o sinal número 1 de que tinha alguma coisa errado foi quando o Kyle Pitts recebeu um passe para touchdown, né? Finalmente recebendo alguma atenção ali na red zone. Quando isso aconteceu, era bem claro, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, mas vitória para o Commanders, importante para a equipe, precisava dessa vitória, que vinha de 3 derrotas consecutivas, uma delas para o Chicago Bears, mas agora tem 3 vitórias e 3 derrotas, e uma derrota dolorida para o Atlanta Falcons, porque era um jogo que eles poderiam ter vencido, e agora vamos para um jogo importantíssimo contra o Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. Vamos passar agora para a vitória do Cincinnati Bengals para cima do Seattle Seahawks, 17-13, um jogo que foi ruim. Eu tinha expectativas para essa partida, me pareciam 2 bons times, com ataques promissores, né? Eu ia falar ataques bons, mas o Cincinnati Bengals ainda não está nessa categoria. Foram 6 pontos apenas no segundo tempo, um jogo que os Bengals tiveram muitos problemas para mover a bola, e confirma a minha teoria de calma depois da vitória contra o Arizona Cardinals na última semana, porque a minha teoria era de que os Cardinals estavam perdendo fôlego já, né? Eles começaram competitivos e tal, então não era uma vitória tão impressionante como parecia ser de 34-20 na semana passada. Os Cardinals foram dominados pelos Rams nesse domingo, partida no qual ganhou dinheirinho, inclusive, e os Bengals deram sinais de que o ataque está longe ainda do que deveria, né? Eles tiveram 214 jardas totais nesse jogo contra 381 do Seattle Seahawks. A equipe teve bastante dificuldade para mover a bola, tanto no ar como pelo chão, e basicamente os erros dos Seahawks custaram a partida, né? Os Seahawks tiveram chance de virar o jogo no final, não conseguiram, 2 chances até na red zone ali no final, mas isso, somado às interceptações do Geno Smith, custaram o jogo ao time. Um jogo que a defesa jogou bem, a defesa do Seahawks que é fraca, em termos de nome por nome, não é uma boa defesa, mas assim, conseguiram limitar os Giants, que não é um grande feito na semana passada. Agora seguraram os Bengals a apenas 17 pontos, o Jamal Adams jogou nessa partida, então pode ser alguns pontos positivos ali, algo pra gente ficar de olho, né? A questão é que o ataque deixou a desejar, o DK Metcalf não estava 100%, ele chegou a deixar a partida, depois voltou, achei que o Tyler Lockett jogou bem, mas esses erros realmente mataram a equipe. Do lado dos Bengals, se você estava com um sinal vermelho ligado antes do jogo contra os Cardinals e reduziu para sinal verde, eu colocaria de volta no sinal amarelo, pelo menos, porque esse ataque ainda é muito fraco, ainda está muito longe do que deveria. O Ja'Marr Chase jogou, teve 6 recepções, 80 jardas, mas 6 recepções em 13 alvos, né? Não foi a conexão entre ele e o
O Joe Burrow não foi tão eficiente quanto no jogo contra os Cardinals. Então, algo pra ficar de olho. Não acho que esse time dos Bengals voltou, né? E eu falava isso depois da última semana. E ainda bem que eu não embarquei nesse retorno dos Bengals. Houston Texans 20, New Orleans Saints 13. Um jogo que foi marcado pela ineficiência dos Saints na Red Zone. Só fizeram 3 pontos no segundo tempo, assim como o Houston Texans. Mas a diferença é que o Houston Texans fez 17 pontos, aproveitou quando teve nas últimas 20 jardas ali do campo, e os Saints foram muito mal nessa região, que tem sido um problema da equipe, uma das piores equipes em red zone. Uma partida no qual o Derek Carr tentou 50 passes, que é muito pro Derek Carr em qualquer situação. O Saints teve bastante a bola, 31 minutos, né? Venceu a batalha de posse de bola, moveu a bola, 430 jardas totais, mas foi um desastre na red zone. Méritos para a defesa do Houston Texans, méritos para o time do Houston Texans no geral, né? Que é um time que está jogando bem melhor do que todo mundo esperava, que eu esperava certamente. Defesa ali que na situação mais enclausurada do campo conseguiu se segurar. Não foi o melhor jogo do C.J. Stroud, muito pelo contrário, provavelmente o pior jogo dele na NFL. Lançou a primeira interceptação dele na carreira. Foram 191 passes de início de carreira até a primeira interceptação, que é a segunda maior marca da história da liga, atrás apenas do Kyler Murray. Não lembro exatamente o número do Kyler Murray, mas o Kyler Murray tem o recorde. Ele teve alguns passes ali, situações importantes que o C.J. Stroud conseguiu completar, mas em geral não foi um grande jogo dele. Os Saints cometeram muitas faltas também. Um jogo, assim, todo jogo tem uma porcentagem perdida por um time e uma porcentagem que o outro time venceu, né? Eu acho que nesse jogo tem uma porcentagem grande dos Saints perdendo a partida, né, por erros da equipe. Um time limitado, mas é um time que tá 3-3, tá na briga ali pela divisão. E o Houston Texans, é outro time que também tá na briga pela divisão e tá bem acima. O Saints tá sendo basicamente o que eu esperava antes da temporada, né? Você pode pegar os podcasts de antes da temporada, que era basicamente isso. Os Texans não. Os Texans estão jogando bem melhor do que a minha expectativa inicial. Vitória importante aqui pro Houston Texans. O Jacksonville Jaguars derrotou o Indianapolis Colts por 37-20, um jogo dominado pela equipe de Jacksonville, equipe da casa, que fez 21 pontos logo no segundo quarto, garantiu a partida. O segundo tempo foi basicamente ali um garbage time estendido, né? Eles tiveram mais 10 pontos ali no terceiro quarto. Os Colts fizeram 2 touchdowns no fim, mas o jogo já estava garantido. Esse time dos Colts que vem jogando acima das expectativas, mas não é feito para jogar atrás do placar, ainda mais uma diferença dessa. O Gardner Minshew tentou 55 passes, lançou 3 interceptações, de se esperar, né? O Gardner Minshew, gosto muito dele, mas ele não tem capacidade de passar tanto a bola assim, ele vai cometer mais erros do que o esperado. A equipe não teve nem muitas oportunidades de correr com a bola, que eles vinham fazendo bem sem o Jonathan Taylor, né? O Jonathan Taylor jogou, teve umas carregadas, mas teve menos jardas do que o Zach Moss. Mas como eu falei, o jogo terrestre não foi um fator. Do lado dos Jaguars, o Trevor Lawrence deixou o jogo machucado no fim, mas parece ter sido muito mais uma questão de precaução. O jogo já estava definido. Não acredito que é grave, mas vamos acompanhar aí. Segunda parte falarei sobre lesões. Mas, de novo, um jogo relativamente tranquilo. Relativamente não, tranquilo do Jacksonville Jaguars. Não achei que eles tiveram problemas e é importante, porque é um time que veio mais ou menos ao longo da temporada. Muita gente tinha expectativas altas para os Jaguars. Eles começaram fazendo um jogo duro, até mais do que esperado, contra os próprios Colts na semana 1. Perdem para os Chiefs esperado, perdem para o Houston Texans, que não era esperado. Em Londres, contra os Bills, a defesa jogou muito bem. E, de novo, a defesa jogou bem. Havia jogado bem contra os Falcons e era o setor mais fraco da equipe mesmo. E do lado dos Colts, acho que eu tenho muitos amigos torcedores dos Colts, né? Por exemplo, o Vitor Rodrigues, que não está participando aqui hoje, ele normalmente fala dos jogos dos Colts.
Mas é um time que tá pensando em Marvin Harrison Jr., né? Com 3 vitórias, pensar em Caleb Williams ou Drake May, acho que é muito, né? Acho que eles já venceram mais jogos do que deveriam. Mas sair desse draft com o Marvin Harrison Jr., que é um dos melhores prospectos de wide receiver que eu já vi no draft, e o Anthony Richardson, com que ele já mostrou pouco ainda, mas mostrou bastante promessa, tava com uma tipoia na lateral durante o jogo. Não seria dos piores mundos não, até porque eu tenho gostado bastante do trabalho do Shane Steichen. Miami Dolphins 42, Carolina Panthers 21. Um jogo que em determinado momento parecia que os Panthers iam pro crime. Abriram 14-0 ali no final do primeiro quarto, depois de um drive legal deles, ali um bom drive do Bryce Young e da equipe. 10 jogadas, 74 jardas, 5 minutos e 21. 14-0 e aí esquece. O Miami Dolphins faz 21 pontos no segundo quarto, termina com 42-21. A Giovanna Stuck, que participa aqui de vez em quando do podcast, ela é torcedora do Carolina Panthers, ela fala sobre como esse time parece que perde o gás ao longo da partida. E é exatamente isso, né? Eles deram tudo que eles tinham ali no primeiro quarto e não conseguem segurar. Eu achei que o Bryce Young pareceu melhor. Ele começa a ter uma conexão muito boa ali com Adam Thielen, então acho que é um passo na direção correta. Mas também diz muito sobre essa defesa do Miami Dolphins, que é muito ruim, né? Uma defesa que, tudo bem, coordenador defensivo novo, desfalques e tal, mas já era pra estar jogando melhor do que tá jogando agora, né? Acho que o torcedor do Miami Dolphins deveria ficar preocupado. O Vic Fangio, você espera mais dele, né? Você tem, a questão também é essa, né? Um cara como o Vic Fangio, você tem uma expectativa maior. Mas mais uma boa atuação do Tua, 21 de 31, 262 jardas, 3 touchdowns. Ele, na minha opinião, ele retoma a liderança da disputa pelo MVP. Eu cheguei a twittar que o Josh Allen podia assumir a liderança dependendo da atuação do Sunday Night Football, obviamente não aconteceu. Eu esqueci do Tua, não foi que eu achava que ele estava melhor que o Tua, eu esqueci do Tua, então peço desculpas, mas reforço aqui, o Tua hoje seria meu voto para MVP. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Los Angeles Rams derrotou o Arizona Cardinals por 26-9, um jogo que parecia ser mais um daqueles jogos estranhos da NFC Oeste. Os Cardinals foram no intervalo vencendo por 9-6, mas como eu falei quando analisei o jogo dos Bengals, esse time dos Cardinals tá perdendo o gás, né? É um time muito limitado tecnicamente, não teve o James Conner nesse domingo, que vinha sendo o melhor jogador do ataque da equipe, mas correu bem com a bola, né? 30 carregadas, 130 jardas, mas foi um jogo que os Rams inverteram o roteiro da semana passada, né? Semana passada eles jogaram bem no primeiro tempo, mal no segundo. Aqui eles fizeram 20 pontos no segundo tempo, dominaram completamente o jogo no segundo tempo. Teve um drive que, acho que foi o primeiro drive do segundo tempo, que eles correram com a bola 7 vezes consecutivas antes de fazer o touchdown com o Cooper Kupp, que foi um passe, mas a equipe dominou na linha de scrimmage, apesar de no segundo tempo, né? Porque o Stafford foi até bastante pressionado no primeiro tempo, mas voltou bem melhor a equipe, jogando um bom futebol americano e venceu como deveria ter vencido um adversário bem inferior. Acho que os Rams são um time ali para ficar na bolha dos playoffs, né? A briga ali pelo wild card, enquanto os Cardinals, acho que a realidade está começando a... Quer dizer, tá começando não, já começou a chegar em Arizona, que é um time que vai lutar com unhas e dentes pela primeira escolha geral do draft. É difícil você ver muitos jogadores que são peças, assim, jogadores que são titulares acima da média, né? Não tem muitos na equipe. É um time que tá... Acho que é um time que tá se esforçando. Isso a gente pode elogiar. Mas é um time muito limitado e os Rams venceram com autoridade, superaram aquele primeiro tempo ali que parecia que ia ser um jogo estranho. Vamos falar agora sobre a vitória do New York Jets para cima do Philadelphia Eagles,
14, uma grande atuação defensiva da equipe do New York Jets, que venceu isso mesmo com Zach Wilson em campo, tirou a invencibilidade do Philadelphia Eagles, caíram os últimos 2 invictos da temporada, e aqui comigo hoje, depois de recusar entrevista quando os Jets perderam jogos, ele aparece agora para participar do podcast quando os Jets vencem jogos, né? Suspeito, talvez, né? Mostra um pouco de falta de coragem de encarar a imprensa, sim, mas está aqui João Eduardo Dutra para falar sobre a vitória do time dele, que é ainda mais impressionante, levando em consideração que os Jets entraram em campo sem Sauce Gardner e sem DJ Reed, né? Quando foi anunciado que eles oficialmente estavam inativos, eu achei que os Eagles teriam uma boa atuação ofensiva, e não aconteceu. Os Jets tiveram uma grande atuação defensiva. Boa noite, João. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvintes. Verdade, a defesa dos Jets é uma das melhores, se não a melhor unidade desse início de temporada. O Gabriel, essa semana, tentou falar mal da defesa. Ele não. Tentou. Eu te mandei um número. Eu te mandei um dado. Você me mandou um número. Um dado. Você me mandou um dado completamente... Como é que eu posso dizer? Eu não vou nem citar esse dado aqui agora, porque é o famoso teste do olho. Quem vê a defesa do Jets jogando... Analytics. Exatamente. Quem vê a defesa do Jets jogando tem a noção de quão boa a unidade é. E como você falou, sem DJ Reader, sem o Brandon Echols, que seria o terceiro cornerback. Então jogou o cornerback principal hoje foi o Bryce Hall, que os 3 primeiros jogos da temporada estava inativo, saudável. Running back? Bryce Hall, não o Bryce Hall. O segundo foi o Michael Carter, que é slot. E o terceiro... O running back também, né? Exatamente, eu já tenho esse problema. Então, rapidinho, só para o pessoal entender. Tem um running back chamado Bryce Hall nos Jets, e tem um cornerback chamado Bryce Hall. Tem um running back chamado Michael Carter, e tem um cornerback chamado Michael Carter. Né? Muitos nomes parecidos. Exatamente. E tem o Quinn Williams de defensive tackle e o Quincy Williams de linebacker também. Esses são irmãos. São mesmo? Então, são... Mas a defesa não perdeu tempo, jogou bem o jogo todo, até quando os Eagles tiveram uns 2 touchdowns. Um acabou sendo numa quarta descida, que a princípio nem tinha sido touchdown, mas foi ali uma jogada, quase um push do Jalen Hurts, mas acabou não sendo. 19 jogadas esse drive. Exatamente, e o A.J. Brown apareceu bem, mas vendo o jogo, eram recepções difíceis a maioria delas. Ele jogou muito bem hoje. E são os tipos de lance que você fala, o cara simplesmente é um dos melhores wide receivers da NFL. Mas tirando isso, o ataque dos Eagles não andou. O DeAndre Swift não jogou bem. O Jalen Hurts foi o líder de jardas terrestres da equipe com 47. Então, a defesa em si jogou muito bem, conseguiu pressionar o Jalen Hurts. E o ataque não foi bem de novo, mas enquanto o Zach Wilson deixar de ser um problema e só não atrapalhar, esse time tem chance de ganhar os jogos. Porque foi assim ano passado, enquanto ele não estava atrapalhando, o time estava muito bem. Aí ele começou a atrapalhar e começou a perder. E esse ano a mesma coisa, os jogos que ele não atrapalha, os Jets ganham. Então, se tirar os jogos que ele jogou muito mal, como Dallas e o jogo contra os Patriots, aí sim, ele realmente é um problema. Mas hoje, não lançou interceptação, não lançou touchdown também, mas conseguiu mover as correntes em alguns momentos, conseguiu fazer o time ser minimamente perigoso no ataque. O Garrett Wilson jogou muito bem hoje. Então, e de novo, o time com várias lesões. O Jets entra para enfrentar o Philadelphia Eagles. O Jets, o campeão da off-season, sem Aaron Rodgers, sem o Elijah Vera Tucker, sem o Sauce Gardner, sem o DJ Reed. Então, de novo, acho que é uma vitória gigantesca pro New York Jets, para continuar acreditando, né? E pelo que aconteceu antes do jogo também. Que exatamente, o vídeo do Aaron Rodgers lançando 35 dias depois dele romper o tendão de Aquiles dele. Então, se tem um momento pra torcida dos Jets acreditar
que essa temporada ainda tá vivo é hoje. O Aaron Rodgers, pra quem não viu o vídeo, ele tá andando muito bem, pra alguém que, como o João falou, 35 dias depois de uma cirurgia de reconstrução de Aquiles, passou a bola em campo, e assim, ele é um cara também, eu tava pensando nisso hoje, João, não sei se você vai concordar com a minha teoria, porque a minha tendência nas minhas conversas com você é apenas ser hater dos Jets, né? Aqui eu tenho que ser um pouco mais profissional. Pra ele forçar a barra pra voltar de uma lesão como essa, se ele fosse mais jovem, e você pensa assim, pô, eu posso voltar aqui, mas pode ferrar o resto da minha carreira. O Aaron Rodgers não tem muito essa preocupação, né? Porque ele tem mais um ano de contrato depois desse, e assim, se for pra forçar a barra e depois ele não conseguir voltar ano que vem, pouco importa, né? Ele já tem uma carreira muito consolidada, não tem muito impacto. Então, acho que se tem algum jogador que poderia ter uma volta como essa, de uma lesão de tendão de Aquiles, que normalmente é uma lesão de pelo menos um ano, seria o Aaron Rodgers, que tem muito pouco a perder, né? Se ele voltar no sacrifício, e ao mesmo tempo, por melhor que o Zach Wilson por mais que o Zach Wilson tenha melhorado, e assim, a barra que ele precisa ultrapassar pra gente ter uma visão positiva dele é muito pequena, não tem nenhuma versão que ele é uma opção melhor do que o Aaron Rodgers numa perna só. Então, se os Jets conseguirem segurar a onda até a reta final da temporada e tiver alguma possibilidade, não acho possível, não. E o Aaron Rodgers, ele é um cara que ele forçar a barra pra voltar esse ano faria até mais sentido pra ele, no sentido de fechar as coisas. Sim. Porque do jeito que terminou, eu acho que até por uma questão de narrativa seria muito difícil ele se aposentar. Porque a gente sempre fala de peso na carreira. Ele tem um peso muito grande na carreira, não ter completado nenhum passe nos Jets, eu acho. Então, ele forçar uma barra pra... Não pra fechar, mas vou tentar resolver logo essa parada esse ano. Que ele já fica livre pro ano que vem pra ele tomar a própria decisão. Porque ele é um cara que já mostrou que quer tomar essa decisão pelos meios dele. Uhum. Então, eu acho que faz total sentido isso. E, de novo, a gente tá falando aqui, são coisas que a gente não tinha visto ainda. Eu nunca vi um cara estar tão bem quanto ele está 30 dias depois, um mês depois. Então, quando ele fala 2 dias depois, fala, não, vou voltar essa temporada, a tendência é falar assim, é maluco, de novo, ele tá fumando ayahuasca, o negócio dele tá... Como é que ele falou quando ele não tava vacinado? Ele tava imunizado. Então, mas, de novo, a gente vê a progressão. No jogo contra os Chiefs, ele foi ao jogo com as muletas e logo no início do jogo ele tem uma cena que mostra ele pedindo, dá uma bola aqui pra eu ver como é que tá. Ele faz um lançamento. Aí já teve o jogo seguinte, que ele já foi sem muletas, mas não lançou. E esse agora ele tá sem muleta, sem proteção, aparentemente no pé, não tava mais usando bota. E em campo, lançando. Então, me parece uma progressão muito boa. E eu separei aqui, Gabriel, o Stats. Você que é o cara dos Stats. Não, sou interessante. O cara dos esportes, na verdade. Posso citar 3 nomes pra você? Por favor, rápido, por favor. Josh Allen, Patrick Mahomes, Jalen Hurts. 3 dos 5 melhores quarterbacks da NFL esse ano? Da NFL no todo? 3 dos 6, 7 talvez, mas por aí. Não é absurdo dizer bons. Isso. Bons, né? Sim. Contra a defesa dos Jets, somados, 3 touchdowns. Calma aí que cortou. Nenhum deles passou das 300 jardas. Calma aí que cortou quando você falou o nome. Não estou... Não estou fazendo complô contra o João. Por favor, repita os números, João. Josh Allen, Patrick Mahomes e Jalen Hurts somados contra a defesa dos Jets, 3 touchdowns lançados e 8 interceptações. Não são 9 por causa daquele holding do Sauce Gardner na terceira interceptação do Mahomes. Sim, foi holding. Mas pra gente encerrar. Nenhum deles passou das 300 jardas. Pra gente encerrar aqui, o Jalen Hurts não jogou bem. Eu achei que no primeiro tempo ele jogou melhor do que no segundo. A ausência do Lane Johnson, que se machucou durante o jogo, foi bastante sentida. Não justifica tudo, mas foi bastante sentida. Uma interceptação foi uma das interceptações mais absurdas que eu já vi na minha vida. Foi do Quinn Williams, se eu não me engano, né? Um passe ali curto que caiu no colo do Quinn Williams.
mas ele não jogou bem. E os Eagles, a gente já viu no passado, mesmo pré-Jalen Hurts, esse time dos Eagles cair bastante de rendimento sem o Lane Johnson. Mas foi um jogo que no ataque, acho que o único jogador que realmente jogou bem foi o A.J. Brown. Devonta Smith também teve uma partida terrível, Dallas Goedert, idem. Mas foi um jogo bem abaixo do ataque dos Jets. Do ataque dos Eagles, desculpa. Sim, e os Eagles que essa temporada, a grande virtude deles é correr com a bola, é correr até você não aguentar mais, não conseguiram correr com a bola hoje. De novo, o Jalen Hurts liderou os Eagles em jardas terrestres com 47. O DeAndre Swift teve 18 jardas terrestres. Então, foi um ataque que não conseguiu mover a bola como está acostumado. E botou tudo nas costas de Jalen Hurts, que teve que tentar 45 passes. E por mais que, de novo, Jalen Hurts seja um dos melhores quarterbacks da NFL hoje, esteja brigando pro MVP, eu não acho que é assim que os Eagles querem vencer os jogos. Siga o João no @duca_JE. João, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Detroit Lions 20, Tampa Bay Buccaneers 6. Um jogo tranquilo dos Lions contra um time que tá bem posicionado na NFC, que é o Tampa Bay Buccaneers. E é o tipo de jogo que me dá confiança nos Lions. Não foram fogos de artifício no ataque, 20 pontos, um jogo nada explosivo, mas ainda assim a equipe controlou, dessa vez com a defesa. O Buccaneers vinha jogando bem no ataque, não conseguiram correr com a bola, não conseguiram fazer grandes estragos com o Chris Godwin e com o Mike Evans. A defesa dos Lions, que não teve o Brian Branch, né, que é o safety calouro deles, que vinha fazendo uma temporada muito boa, mas jogaram muito bem. O Jared Goff jogou muito bem, 30 de 44 passes, 353 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. O Amon-Ra St. Brown jogou bem. O David Montgomery saiu de jogo machucado, ele machucou ali parecia ser a costela. Os Lions basicamente não correram com a bola depois disso, mas o Goff conseguiu comandar esse ataque, um jogo de passes rápidos ali que foi bem tranquilo. Os números dele são muito bons nessa temporada. Não iria longe ao ponto de dizer MVP, algo do tipo, mas ele tá jogando um nível muito bom, né? Mostra que o ano passado não foi um ponto fora da curva, né? Foi algo sustentável. A gente viu um passe longo dele pro Jameson Williams, por exemplo, né? Que enfim apareceu depois da suspensão. Ficou aqui pensando se ele tinha Jameson Williams touchdown a qualquer momento apostado. Tomara que não, para ele não ser suspenso novamente. Amon-Ra St. Brown foi fantástico. Sam Laporta, Tyrande, aparecendo um pouco menos. O Aidan Hutchinson também não brilhou tanto assim, jogou bem, mas nada de outro mundo. Eu achei que o Alex Anzalone jogou bem no linebacker da equipe. Mas é isso, uma vitória daquelas de time sólido, né? E os Lions, com certeza, num jogo que todo mundo no topo da NFC parece que perdeu, os Lions mostram mais uma vez que eles estão nesse primeiro grupo da NFC mesmo, uma atuação muito sólida. Para encerrar a parte 1, não deixe de escutar a parte 2, vai estar logo depois aqui no feed do podcast Cara dos Esportes. Las Vegas Raiders derrotaram o New England Patriots por 21-17. Eu estava conversando com um amigo meu, Lu Anderson, que acompanha o podcast aqui, abraço Lu Anderson, e ele me perguntou como que os Raiders venceram 3 jogos, e a minha resposta foi: isso só mostra o quão insignificante é o trabalho de analisar futebol americano. Porque não faz sentido nenhum. Os Raiders têm um dos piores times da NFL, não fizeram um grande jogo, mas conseguiram a vitória. Derrotaram os Packers no jogo apertado, que os Packers jogaram muito mal. Broncos, que é um time péssimo. Patriots, que é um time péssimo, né? E muita aleatoriedade nesses jogos. Uma partida que eles perderam o Brian Hoyer. Quer dizer, perderam o Jimmy Garoppolo, tiveram o Brian Hoyer como quarterback a grande parte do jogo. Tiveram um safety ali no final e um jogo muito feio. Jogo de baixíssimo nível técnico. Nenhum desses dois times é bom. Tem poucos jogadores bons nesse time. O Max Crosby, o jogador que forçou o safety no final, é um dos poucos jogadores bons entre essas duas equipes. O Michael Mayer
tight end dos Raiders apareceu bem, principalmente no começo do jogo. O Jacoby Myers também contra o ex-time dele jogou muito bem, mas assim, é até deprimente falar sobre o New England Patriots. O Mac Jones, mais um jogo horroroso. Ele teve uma interceptação horrível, assim, que não dá pra entender o que aconteceu no final do primeiro tempo. Ele aceita ali o safety no final, que também inexplicável, e nada funciona. Tudo daquilo que eu venho falando nas últimas semanas, né? O ataque não tem nenhuma velocidade, e não tem nenhuma coesão, não tem um plano, não parece que não tem nada, né? E a gente viu a equipe elevar o Malik Cunningham, né, que é o quarterback, que chegou a jogar como wide receiver também, pro time principal. Ele entrou em campo ali por algumas jogadinhas ali, nada muito sério. E assim, os Patriots estão num beco sem saída, né? Não tem muito o que fazer para essa temporada. Tá na discussão como o pior time do ano. E os Raiders não estão tão longe assim. A questão é que eles venceram 3 jogos ali contra times bem fracos, jogos bem apertados. Venceram os Packers por 1 ponto, venceram os Patriots por 4. Não, os Packers foi por 4 pontos, Broncos por 1 ponto e o Patriots por 4 pontos. E é isso. Às vezes a diferença da NFL é isso, não significa que eles sejam muito melhores do que o New England Patriots. E falar sobre o Patriots é deprimente. Eu pretendo falar no podcast de quarta-feira, porque a equipe está numa situação complicada. Vamos começar pelo Sunday Night Football. Buffalo Bills 14, New York Giants 9, um jogo que teve um final emocionante. Não foi um jogo tão legal de se assistir assim, mas no final acabou sendo emocionante. Os Giants foram para o intervalo vencendo por 6-0, um jogo, o primeiro tempo que foi marcado pela lesão do Damian Harris, né, running back do Buffalo Bills, e é mais pesado ainda por ser o Buffalo Bills, né, que passou por tudo que passou no ano passado com o Damar Hamlin. O Damian Harris, o lance parece normal, o lance não parece nada demais assim, mas ele cai meio desacordado, enfim, não tem muitos detalhes ainda, a não ser que ele levantou, fez um ok ali, sendo tirado de maca, saiu numa ambulância inclusive que estava decorada com o número do Damar Hamlin, né, o 3, e eu achei meio mórbido, não achei que é uma boa homenagem não, mas enfim. Segundo o Buffalo Bills, o Damar Hamlin tem movimento e sensibilidade nas pernas, nos braços, o que é uma ótima notícia. Então, qualquer ali medo de uma lesão na coluna parece que está afastado. No segundo tempo, os Bills voltam melhores, mas nem tanto assim. Conseguem virar o jogo com um touchdown, um passe muito bonito do Josh Allen para o Quentin Morris ali com 3:48 para o fim. Os Giants chegaram a ter uma oportunidade de virar o jogo. Tiveram 2, né, no final ali, que foi um passe pro Darren Waller, que a arbitragem marcou falta. Então os Giants tiveram mais uma chance com o cronômetro zerado ali na linha de 1 jarda. E de novo, o Darren Waller sofreu falta. A arbitragem não marcou, mas assim, às vezes marca, às vezes não marca. Foi uma péssima tarde e noite de arbitragem na NFL nesse domingo. É o que é. É assim, às vezes você ganha, às vezes você perde. Se você pega uma amostragem grande o suficiente, eu acho que meio que fica elas por elas. Defesa dos Giants jogou bem. Eu achei que principalmente o Okereke, né, o linebacker titular da equipe que vem do Indianapolis Colts, Bob Okereke, jogou muito bem. Segurou o ataque do Buffalo Bills a 14 pontos, desculpa, então foi um ótimo desempenho, mas o ataque com o Tyrell Taylor assim, também nem dá pra falar que muda tanto, né, mas o Tyrell Taylor é pior que o Daniel Jones, e ele tem algumas similaridades em relação ao Daniel Jones, porque eu acho que os dois não são dois dos jogadores mais inteligentes, né, dentro de campo. Tô falando da inteligência em geral, dentro de campo. Mas eu não acho que ele aumenta tanta chance assim dos Giants vencerem ou perderem jogos. O Saquon Barkley voltou e
atrás dessa linha ofensiva terrível do New York Giants. Não tem muito o que fazer. Do lado do Buffalo Bills, não foi um bom jogo do Josh Allen. A equipe teve uma atuação muito ruim contra os Jaguars em Londres. Eu falei aqui no podcast, né? A tendência é perdoar uma atuação ruim em Londres. Acontecem jogos estranhos e tal. E aqui, mais uma vez, eles jogam mal, né? Dessa vez em casa. Aí eu posso dar o passe aqui e falar, não, jogo depois deles terem jogado em Londres e tal. Mas não tem muitas desculpas, não. Porque alguns dos problemas são os que a gente tá acostumado a ver, né? Tipo, falta de uma segunda opção além do Stephon Diggs e a defesa sofrendo um desfalque, né? Sofrendo talvez seja forte, né? Eles seguraram os Giants a 9 pontos, né? Mas, por exemplo, na última campanha, se o Matt Milano tivesse ali, ele faria um trabalho muito melhor no Darren Waller, por exemplo, né? Não eu acho que é um time que tá bem longe ainda do que deveria estar para um time que a gente pensa como candidato ao Super Bowl. Grande atuação da equipe na temporada foi contra o Miami Dolphins. Tirando isso, eles venceram adversários bem fáceis, né, como Raiders, Commanders e Giants. É um time que tá longe ainda, mas a boa notícia para eles é que todo mundo tá longe. Não tem nenhum time perto de estar ali jogando seu melhor futebol americano, levando em consideração que o 49ers perdeu nesse domingo, né? Então dá um passo atrás, os Eagles dão um passo atrás, o Kansas City Chiefs não engatou, o Cincinnati Bengals parece que nunca vai engatar. Então o topo da NFL tá um pouco mais achatado do que o esperado, né, antes da temporada começar. Sobre o New York Giants, eu quero terminar a conversa sobre esse jogo falando sobre o Brian Daboll, que eu tô preocupado. Eu não acho que o Brian Daboll tá fazendo um bom ano e eu tenho medo da gente olhar e perceber que a gente superestimou o 2022 dele por conta da campanha. Eu acho que eu não superestimei. Eu vi bastante coisa especial no Brian Daboll na chamada de jogo e tal, mas esse segundo ano dele, muita coisa reverteu pela sorte, né, pela matemática e tal, mas foi um jogo bem ruim dele, né? O copo meio cheio é se você pensar que tudo faz parte do processo, né, lá Philadelphia 76ers e ao tanking, a busca por um quarterback melhor do que o Daniel Jones, mas ainda assim, mesmo que esse seja o ano do Flamengo do Bandeira de Melo pro New York Giants, ainda assim tem muita coisa que eu não gosto, tipo o final do primeiro tempo, né? E você pode ligar, vou dar o meu celular aqui do meu amigo Vitor Rodrigues para você ligar, para ele te confirmar. Eu comentei com ele, eu não lembro depois de qual jogo. Teve um jogo que o Brian Daboll tava gritando com o Daniel Jones. E eu comentei com ele, eu não gosto dessa história do Brian Daboll gritar tanto com os jogadores ali na lateral, que parece ali querendo aparecer um pouco. Querendo jogar um pouco pra câmera, pra galera e tal. Tipo, é ele que fez a merda, não fui eu e tal, não sei o quê. E ele fez isso de novo nesse domingo, né? E ele faz isso sempre, fazia isso ano passado, né? Todo mundo viu, né, a última jogada no final do primeiro tempo, né? Os Giants estavam ali pertinho da endzone dos Bills, né, linha de 1 jarda, 14 segundos pro fim, eles correm com a bola, não tinha timeout, não consegue chamar mais outra jogada, fim do primeiro tempo. Era uma situação ali que você passa a bola, tenta o touchdown, não consegue, você chuta o field goal. Mas ali ele sai gritando com o Tyrod Taylor, né? E claramente, sim, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, a não ser que o Tyrod Taylor ou o Brian Daboll falem exatamente o que aconteceu. Mas a sensação que dá, vendo a reação do Brian Daboll com o treinador assistente e depois ele gritando com o Tyrod Taylor, a sensação que dá é que o Tyrod Taylor mudou a jogada de um passe para uma corrida, que foi uma decisão terrível. Dito isso, é uma responsabilidade do técnico, né? Não absolve o Brian Daboll de responsabilidade, porque é parte do trabalho do Brian Daboll, principalmente quando você está com um quarterback reserva. Por mais que o Tyrod Taylor seja um cara experiente, mas ele é um quarterback reserva, né? É um cara que não é um bom quarterback.
Você tem que falar ali no ouvido dele, né, no microfone. Você não pode correr com a bola aqui. Tem que ser passe incompleto ou você tem que sair pela lateral. Você não pode dar opção, não pode ter dentro das opções do Tyrod Taylor mudar a chamada de passe para uma jogada de corrida. Não pode. É erro do Brian Daboll. Ele pode falar, pô, não me passou pela cabeça que ele cometeria um erro tão absurdo. Beleza, foi um erro do Tyrod Taylor? Se foi esse mesmo caso, ele mudou a chamada? Sim. Mas o Brian Daboll não pode dar a opção. Então, o que acontece em campo é a responsabilidade do Brian Daboll, do treinador, né? E a gente vê os treinadores, sei lá, eu acho que parte de um treinador especial é assumir a responsabilidade, tirar o peso dos seus jogadores e chamar pra si, ainda mais uma situação que eu acho que ele compartilha muito da responsabilidade, pelo menos. Você não vê Bill Belichick fazendo o que ele faz. Você não vê outros treinadores. Você vê os caras putos às vezes, reclamando com os jogadores e tal. Mas o Brian Daboll faz isso direto. Ele faz isso direto com o Daniel Jones. E me incomoda. Já me incomodava antes desse domingo. E me incomodou bastante, né, nesse Sunday Night Football. Vamos falar das principais lesões. Principais lesões sou estranho, né? Das lesões mais importantes pra gente monitorar ao longo da semana. Os Ravens viram o Marcus Williams, safety, deixar o jogo com uma lesão na coxa e piorou ainda mais a situação depois da ejeção do Kyle Hamilton, né, que foi ejetado com razão da partida. Ele teve uma pancada forte, capacete com Chris Moore. O Buffalo Bills teve a situação do Damien Harris que eu falei, né, como eu disse, a boa notícia é que ele tem movimento nos braços e nas pernas. Foi levado para um hospital para ser avaliado, mas parece que o pior ele evitou pelo menos. No Chicago Bears, o Justin Fields deixou o jogo com uma lesão no polegar da mão direita. Ele deslocou o polegar. Ele vai passar por uma ressonância nessa segunda-feira, mas o raio-x não apontou fratura, né? Agora a questão ver de lesões de ligamentos e tal. Então é importantíssimo, né? Porque se a mão do jogador tiver minimamente, do quarterback, né, no caso, tiver minimamente danificada, digamos assim, né, não tiver 100%, afeta todo o jogo dele, né? Então, é um cara, por exemplo, para fantasy football, você ficar bem de olho e de repente já ir atrás de uma segunda opção de quarterback, até porque se ele jogar, pode ser que ele não esteja 100%, e aí, assim, tudo bem. A maior parte dos pontos do Justin Fields são correndo com a bola, né? Mas se ele tiver muito prejudicado passando, pode ser uma boa opção ir atrás de outro quarterback. Aliás, deixa eu ver quem que o Chicago Bears enfrenta na próxima semana. Será que eles estão de bye? Deixa eu ver aqui. Chicago Bears schedule. Eles estão de bye. Não, vão enfrentar o Las Vegas Raiders às 2 da tarde. Então, fique de olho. Que é um bom matchup, né? A defesa dos Raiders e tal. Detroit Lions, o Dave Montgomery, running back, saiu da partida com uma lesão na costela. Os raios-x não deram fratura. Aliás, o que teve de raio-x nessa rodada? Se é uma empresa só que fornece, sei lá, o material que eles fazem, o raio-x, faturou muito, né? Porque deve ter uns 40 raios-x tirados nesse domingo. Sem sacanagem. Do lado do Jacksonville Jaguars, o Trevor Lawrence sofreu uma lesão no joelho, mas parece ter sido mais precaução a saída dele do jogo. Ele disse que tá bem. Os Raiders, o Jimmy Garoppolo deixou o jogo com uma lesão nas costas e foi levado para um hospital. Ele que já tinha se machucado recentemente. Outro cara pra gente ficar de olho, ainda não tem muitos detalhes do que foi que aconteceu. O Xavier Howard, cornerback do Miami Dolphins, sofreu uma lesão na virilha, né, e deixou o jogo, não voltou. É um desfalque importante para a equipe dos Rams. Vamos ver aqui na lista. O New York Giants perdeu o Joshua Izzo do tackle da equipe logo no começo da partida. O Dory Jackson também sofreu uma lesão no pescoço. Philadelphia Eagles teve a lesão do Lane Johnson, que é importantíssimo. O time sentiu bastante a ausência dele. Right tackle, um dos melhores right tackles da NFL. San Francisco 49ers, né? O rei das lesões aí nos últimos anos. Christian McCaffrey sofreu uma lesão no músculo oblíquo, né? Que
pelo que eu pesquisei no Google, é o músculo aqui na lateral, né, do nosso torso. Ele voltou pro jogo por uma jogada, saiu depois de novo. O Deebo Samuel sofreu uma lesão no ombro também, não voltou pra partida. Não parece que foi fratura também, mas o ombro tem muita questão de ligamento e tal. Trent Williams, ele sofreu uma lesão na perna direita, voltou pro jogo e depois ele tava usando aquelas botas ali depois da partida, né? Mas o fato dele ter voltado pra partida contra o Cleveland Browns acho que é um bom sinal. O Baker Mayfield sofreu uma lesão na mão esquerda, né? Mas a mão esquerda não é tão importante para o quarterback, a não ser que você seja o Tua Tagovailoa. Ryan Tannehill sofreu uma lesão no tornozelo contra o Tennessee Titans, assim como o Chris Moore, que sofreu uma concussão, né? Que eu falei, né? Na pancada com o Kyle Hamilton dos Ravens. E para encerrar, o Washington Commanders, Montez Sweat, edge rusher, sofreu uma lesão no polegar, deixou a partida contra os Falcons. Falei que era muita lesão nesse domingo. Vários caras aqui que a gente precisa ficar de olho em termos de apostas, em termos de fantasy e em termos de vida real mesmo, né? Tem jogadores importantes aqui nessa lista. Vamos olhar agora para os jogos da semana 7 da NFL. Tá passando rápido. Logo a gente vai passar da primeira metade da temporada. Thursday Night Football, temos Jacksonville Jaguars contra New Orleans Saints em Nova Orleans. O jogo bem equilibrado nesse momento, 1,90 para cada lado, total 41,5. Aqui eu iria de Jaguars, acho que mesmo o jogo sendo em Nova Orleans, os Saints jogam melhor em casa, mas o time dos Jaguars tem mais opções. Claro que tem a situação do Trevor Lawrence, que é algo para ficar de olho, mas aqui eu iria de Jacksonville Jaguars. Jogo importante no domingo às 2 da tarde, Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. Os Bucks são favoritos por 2,5. Vitória dos Falcons pagando 2,15, dos Bucks 1,74, total 40. O Desmond Ridder, tudo bem, ele não jogou bem nesse domingo em casa, né? Mas ele é um quarterback bem pior fora de casa, né? Então dá pra entender esse pessimismo. Acho que o time dos Bucks eu acho mais sólido nesse momento. Eu iria de Tampa Bay Buccaneers aqui. Bills e Patriots, jogo das 2 da tarde, não tem linha ainda, porque acabou de acabar o jogo dos Bills. Browns e Colts em Indianápolis, os Browns são favoritos por 2 pontos. Vitória dos Colts pagando 2,10. Aqui é difícil porque Deshaun Watson, eu vi repórter dizendo que ele poderia voltar nesse jogo, eu vi repórter dizendo que ele poderia ter que operar e ficar fora da temporada, né? Então isso aqui é difícil opinar por enquanto. Mesmo que ele não jogue, eu iria de Cleveland Browns, né? Então eu só não acho que muita gente vai olhar para esse -2 aqui e falar assim, pô, os Browns acabaram de ganhar do 49ers, vão enfrentar um time bem pior. Mas essa situação física do Deshaun Watson e o fato deles... Assim, os 49ers tiveram muitas chances de vencer esse jogo e não conseguiram. Isso pode ser uma linha aqui que o pessoal lá do site de aposta tá com a isca aqui pra gente morder. 2 da tarde a gente tem Detroit Lions contra Baltimore Ravens, o jogo é em Baltimore. Lions mais 2,5, vitória dos Lions pagando 2,20. E eu amo essa linha aqui pros Lions, eu acho que muita gente vai pular nesse Lions mais 2,5 e nesse vitória direta 2,20. Eu vou pular nessa linha também, porque eu acho que o time dos Lions é simplesmente melhor que o dos Ravens, né? Eles vêm de 2 jogos estranhos, os Ravens, e não é um time ruim. Muito pelo contrário, mas eu iria de Lions aqui. Raiders e Bears, um jogo bem deprimente. Raiders são favoritos por 3 pontos em Chicago. Leva em consideração aquilo tudo que eu falei sobre o Justin Fields, né? Lesão no polegar e tal. Mas ainda assim eu não sou louco o suficiente para apostar nos Raiders, não. Commanders e Giants, não tem linha ainda, né? O jogo acabou de acabar. Cardinals e Seahawks. Seahawks favoritos por 8 pontos. Vitória deles está pagando 1,27. Eu iria de Seahawks aqui. Acho que cometeram muitos erros contra os Bengals, mas eles moveram bastante a bola, né? E do lado dos Cardinals, eu acho que é um time que já tá meio que... Meio não. A roda já caiu. O retrovisor tá trincado e acho que... Eu tenho falado isso algumas semanas, né? Aquela boa vontade que a gente tinha em relação aos Cardinals no início da temporada já deveria ter terminado. Às 17 horas, Rams e Steelers. Rams favoritos
por 3,5 pontos, como deveriam. Eu iria de Rams aqui. Packers e Broncos, outro jogo bem deprimente no segundo horário. Os Packers são favoritos por 1,5 em Denver. Eu ficaria longe desse jogo, porque eu consigo ver esses dois times fazendo muita força para perder essa partida, porque não são bons times no momento. Chargers e Chiefs, o melhor jogo do segundo horário, pelo menos no papel. Os Chargers não jogaram ainda, estou gravando antes do Monday Night Football. Chiefs favoritos por 5,5, acho que vale a pena. Se você estiver escutando antes do Monday Night Football, vale a pena, porque se os Chargers perderem, eu acho que essa linha tem tudo para aumentar, apesar dos Chiefs não estarem jogando tão bem. E aí o Sunday Night Football, baita Sunday Night Football, Philadelphia Eagles contra Miami Dolphins. Mesmo os Eagles vindo de derrota, são favoritos por 2,5 pontos. Over-under 52,5, 2,15 vitória dos Dolphins, 1,74 dos Eagles. O Jalen Hurts jogou mal. O A.J. Brown foi disparado o melhor jogador do ataque da equipe. E mesmo que os Eagles não tenham o Lane Johnson, eu não acho que os Dolphins têm muitas condições de explorar isso. Eu acho que os Eagles vencem, mas acho que tem tudo para ser um grande jogo, um jogo equilibrado. E no Monday Night Football, San Francisco 49ers contra Minnesota Vikings. 49ers favoritos por 7 pontos. Eu iria aqui, eu acho que o pessoal está um pouco muito pessimista depois do jogo de hoje, que eu achei que foi bem atípico. Eu ainda confio nos 49ers. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã, terça-feira, com episódio sobre NBA. 2 episódios sobre NBA nessa semana. Quarta-feira tem episódio de NFL, debate sobre todos os principais tópicos. Todos não, os principais tópicos da liga. Então, até lá. Tchau.